Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo episódio, isso mesmo, segundo episódio que vai mudar a sua vida, a sua visão sobre a sua empresa e sobre a parte tributária, que é o episódio da série Transformando Erros Tributários em Verdadeiras Oportunidades de Lucro. E hoje, no segundo episódio, nós vamos falar sobre maximizando vantagens no Simples Nacional. O Simples Nacional é um tema muito recorrente, porque o Simples Nacional é a porta de entrada das empresas que são pequenas, né? Depois do MEI, é óbvio. E o Simples Nacional não tem nada de simples para a gente começar, tá? Porque ele é bem complexo. A única parte simples que ele tem, porque você gera uma única guia. Então, para o empresário, ao invés de ter 6, você aprendeu lá no primeiro episódio que a gente tem 6 impostos. A vantagem 6 a 7, né? Dependendo do tipo da sua atividade. Mas que você junta isso tudo numa única guia. A única coisa simples. Porque ali no Simples você tem várias situações que a gente vai trazer esse conteúdo que você tem que ficar ligado, que é muito importante. É um conteúdo muito importante para você esclarecer o seu negócio. A gente vai falar aqui os tópicos para serem abordados, tá? A gente vai falar sobre a importância e entender os anexos simples nacionais, o enquadramento correto do QNAI, o quanto isso impacta na sua parte tributária no Simples Nacional, principalmente no Simples, tá? Quando o Simples é a melhor opção, qual o momento em que, até onde, né, o Simples é a melhor opção, qual o impacto da folha de pagamento Simples, o porquê é tão difícil migrar do Simples e sair do Simples, mesmo quando seu faturamento é maior. Quais são as falhas impactantes no Simples? Uma pergunta muito recorrente aqui que a gente recebe, que é a divisão de faturamento entre CNPJ, até quando isso é válido, ilegal ou não é. Sinais para mudança de regime, quando você começa a bater a porta de outros regimes, vamos dizer assim. E a transição, como você pode fazer essa transição de regime sem muitas preocupações. Você vê que são temas muito recorrentes e importantes, tá? Para a gente poder seguir. Então fique ligado, porque é o seguinte. Entenda agora o seguinte. Qual é a importância de você entender os anexos do Simples Nacional? Você entende o anexo do Simples Nacional? Você que está me escutando, você sabe qual é a sua empresa? Então, quando você escolhe ali a sua atividade, e muitos contadores cometem esse erro, tá? Então, uma coisa que eu aprendi que a gente precisa fazer como escritório de contabilidade, como profissional de contábil, eu tive a felicidade de trabalhar em todas as áreas tributárias, financeiras, fiscais, contábeis. Então, me tornei especialista em diversas áreas. Então, isso para mim é muito fácil. Mas para alguns escritórios não é tanto. Até porque delegam muito. Então, tem partes aqui na SBF que a gente não delega. Eu mesmo faço. Então, as pessoas mais próximas, meu gerente faz. Espero que a gente entende quando isso pode impactar. Então, quando a gente analisa uma abertura de empresa, a gente analisa muito os anexos. Então, uma escolha errada ali do anexo, você pode estar impactando na sua tributação. Então, vamos entender o seguinte. O Simples Nacional é dividido em 5 anexos. Tá? O primeiro de comércio, o segundo de indústria, o 3, o 4 e 5 de serviço. Tá? Então, são esses 5 anexos. O de comércio, então, você que é restaurante, você que vende produtos, você que, enfim, trabalha com ICMS, que você emite uma nota de DANF, você está dentro do anexo 1. O anexo 2 é quando você fabrica, né, quando você é indústria, ou equiparado à indústria, quando você fabrica produto. E muito importante, você que importa, você é equiparado à indústria. Tá? Então você está querendo importar alguma coisa, você é equiparado à indústria, então você está no anexo 2. Você vê como é complexo o Simples. Você nos outros regimes o serviço é muito mais simples de você tributar, tá? E aí no anexo 3, 4 e 5. Vamos lá. O anexo 1
você começa a tributar por 4% e você vai seguindo uma escadinha de faturamento até 180, 360, até chegar a 4.800.000, que é o limite para você sair do Simples. E aí você vai subindo a escadinha. Para não complicar muito, a gente começa subindo por 4%. E ali num faturamento de 1 milhão por ano dá mais ou menos 7, 8% no comércio. Na indústria começa por 4,5%. E ali, se você tiver 100 mil de faturamento por mês, vai estar uma alíquota efetiva ali de torno de 8%. No anexo 3, você começa por 6%. E aí também, se você chegar numa alíquota de um valor de 100 mil ali de faturamento, você vai chegar numa alíquota efetiva de 10%. No anexo 4, o anexo 3 ele é utilizado para empresas de serviços normais, tá? Assim, serviços técnicos, alguns serviços braçal, né? O anexo desse é enquadrado geralmente dentro desse anexo. O anexo 4 ele é para construção civil, e o advogado se meteu aí, não sei porquê, não me pergunte porquê. E o anexo 5 é o de cunho intelectual. Então preste atenção, isso é muito importante. Se você for atividade de cunho intelectual, olha a diferença. No Simples, no anexo 3, você começa a tributar por 6%. No anexo 4, você tributa por 4,5%. E no anexo 5, você tributa por 15%. Você começa a tributar por 15%. Por quê? Porque no Brasil tem um entendimento que a pessoa que tem um cunho intelectual, ela tem que tributar mais. Aí você não me pergunte por quê, que senão aqui o vídeo vai ser censurado. Porque é uma coisa complicada, né? Você tem o seu cunho intelectual, né? Você estudou para isso, provavelmente você investiu mais, mas é onde o governo coloca. Mas brincadeiras à parte, é porque ele entende que no anexo 3 você tem uma mão de obra ali, então você paga outros impostos, você tem uma margem um pouco menor, e geralmente com o intelectual você trabalha sozinho. Então por isso que ele entende que é 5. Mas ele encaixou algumas atividades ali como intermediação financeira, que muitas vezes você tem mão de obra, mas você não consegue atingir ali. Mas o que o governo fez, né, para tentar impactar menos o anexo 5? Ele desenvolveu o fator R, que é uma oportunidade tributária dentro do anexo 5. Então, se você tiver no anexo 5, você pode tributar como anexo 3 com alíquota de 6%. Deu um bug na sua cabeça, né? É normal. Para você ver como o Simples Nacional não tem nada de simples. Mas vamos lá, se você é médico, se você é da área de saúde principalmente, fisioterapeuta, tudo isso aí, qualquer área de saúde, você teria que começar, se você fatura 10 mil, você teria que pagar 1.500 de imposto, tá? Contudo, se você tiver um custo de folha de 28% do seu faturamento, ou seja, em torno de 2.800, você deixa de tributar 1.500 para tributar R$600, tá? Então ele te dá esse benefício. E ele vai calculando e medindo isso mensalmente. Então, em resumo, é o seguinte: se você está no anexo 5, você precisa ter um custo de folha para você ter uma redução tributária. Senão, talvez nem vale a pena você estar. Se você não conseguir atingir esse custo de pessoas, é melhor você até talvez já migrar direto para o presumido, tá? E aí você fala, Bruno, você pode incluir o que dentro desse custo de folha? Então, olha só. Nesse custo de folha, você pode incluir fundo de garantia, você pode incluir e você pode colocar o seu prolabore. O que de cunho intelectual geralmente faz? Geralmente trabalha mais sozinho e tem que ali aumentar o seu prolabore para poder. Então, preste atenção como é muito importante você entender esse cenário Simples Nacional. Para quê? Para agora você vir nesse segundo slide aí, que é sobre enquadramento correto do QNAI. Então, preste atenção no seguinte, no exemplo que eu vou te dar. Quando você abre a sua empresa, você tem que determinar a sua atividade. Então, eu vou te dar um exemplo seguinte. Você presta serviço de, vamos botar assim, de treinamento, tá?
Se você colocar como consultoria, que você pode talvez entender ali no primeiro princípio que é uma consultoria, não um treinamento, você se enquadra no anexo 5, ok? Que é de cunho intelectual, que você começa a tributar por 15%. Só que se você se enquadra como treinamento e desenvolvimento, você tributa 6%. Olha a diferença ali na hora que você tenta enquadrar a sua atividade. Por isso que é importante, se você quiser, volta lá no episódio 1 que a gente estava falando um pouco sobre a importância de entender o negócio do cliente para a gente poder ser mais assertivo nessa escolha do KENAI, né, da atividade. Porque se você não entende o cliente, você vai enquadrar ele no KENAI errado e você vai impactar financeiramente ele. Por exemplo, uma vez um cliente entrou em contato comigo e ele vendia vacina. E aí, no papo vem vacina de animal, né? Que era uma veterinária. E aí eu orientei ele a vender a vacina e aplicar de graça. Por quê? Porque se você vende a vacina, presta atenção, se você está aplicando uma vacina, se você aplica uma vacina, você vende uma mercadoria, que aí você paga quanto de imposto? No anexo 1, 4. Se você é uma veterinária e você aplica como serviço, você paga 15. E se você é um pet shop, você paga 6. Você está entendendo? Se você for tosa, paga 6, por exemplo. Então você determinar ali, perdendo da sua atividade, uma coisa que é muito comum, consultoria de informática, você paga 15% e suporte técnico você paga 6%. Então se você está ali na hora de escolher, você é PJ, te pediram para fazer um contrato e tal, hora de você negociar algumas coisas com o cliente, com quem está te contratando, você pode pedir para emitir como suporte técnico, que aí você tributa 6%. Para você ver qual é a diferença e o quanto é complexo, simples, e o quanto a atividade é muito importante no Simples Nacional para você determinar um anexo. Se conseguir entender, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente. É bem complicado mesmo, estou tentando ser o mais simples aqui. Agora a gente vai passar para o slide de quando o Simples é a melhor opção. Meu Deus, essa pergunta a gente responde quase todos os dias aí. Então vamos lá. Quando o Simples é a melhor opção? Geralmente é a melhor opção para aquela porta de entrada ali, quando você ainda tem um faturamento gradativo, que você ainda vai começar, porque você começa com um valor menor. O Simples é a melhor opção quando você tem folha de pagamento. É muito importante entender, que até esqueci de falar um pouquinho no anexo 4, o anexo 4 começa por 4,5, mas no episódio número 1, a gente falou um pouquinho da tributação, né? Então vamos lá, no Simples, você carrega o PIS, COFINS, IR, Contribuição Social, os 4 federais, você carrega o ISS ou o CMS e você carrega o INSS. No anexo 4 você não tributa o INSS patronal, ok? Por isso que ele é uma alíquota um pouco menor do que 6, vai para 4, 4,5. E aí, qual o ponto? Nos 4 anexos, nos 5 anexos, exceto o 4, você não tributa INSS patronal, ok? Aliás, você tributa dentro do Simples, você não recolhe a carga tributária. Bruno, qual é a carga tributária do INSS patronal das empresas de presumido e lucro real? 28%. É isso mesmo. Então, se você tem um funcionário aqui que ganha 10 mil, a empresa paga 2.800 para o governo. É um absurdo, e por isso que as empresas optam lucro real e tal, pejotizar. Então, por causa desse tipo de encargo, eles tentam fugir um pouco disso. E esse dinheiro volta para você? Não. Esse dinheiro vai direto para o governo como encargo, como qualquer outro imposto. Então,
O que eu preciso trazer para vocês aqui? Se você está no Simples, você não vai pagar esses 2.800. Então, o Simples é muito decisivo a questão do custo de folha. Se tem um custo de 10, 15, 20 mil, você iria pagar um encargo de 5, 6 mil reais de folha, mais ou menos, entre 5 ali. Então, se você tem uma operação que tem um custo de folha, cara, a maioria das vezes vai ser a melhor opção você tá dentro do Simples Nacional. E qual é o limite do Simples Nacional? Até 4.800.000 no ano, tá? Ou 3.600.000 para o ISS, tá? Então é basicamente isso. Então, quando é a melhor opção do Simples? O que eu entendo? Quando você tem uma margem líquida ali de faturamento no final acima de 15%, 20% líquido que sobra para você, se tu fatura 100 e te sobra no seu bolso 20, cara, provavelmente vai ser muito difícil ali você migrar para o lucro real, por exemplo, que a margem é menor. Então, a melhor opção é isso. Quando você tem um custo de folha grande, a melhor opção é você ficar no Simples, tá? Então, se você não está ainda nesse enquadramento ali, então o que eu entendo? Se você fatura até 1,5 milhão, 2 milhões no ano e tem um custo de folha, não pense em migrar do Simples Nacional. Tem que entender como funciona o Simples Nacional para você tentar buscar dentro do Simples Nacional a melhor opção de carga tributária. Agora, se você fatura mais do que 2 milhões no ano, é onde a gente tem que começar a analisar se o Simples realmente é a sua melhor opção. E aí, um pouquinho que a gente... Opa, tá indo não. Acho que agora foi. Importância, enquadramento. O impacto na folha. Foi o que eu falei um pouquinho do impacto da folha de pagamento no regime. Então, se você tem um custo de folha de 28%, então é óbvio que o Simples, analisar o Simples fica muito mais difícil muitas empresas sair do Simples por causa dessa carga tributária, de migrar para o lucro presumido e real. Lembrando que no episódio 3 a gente vai falar sobre lucro presumido e lucro real. Ok? A gente está dividindo esse tema para ficar mais assertivo. Hoje a gente está falando somente de Simples Nacional. Então eu não posso entrar muito no Simples, não posso entrar muito no lucro real e no lucro presumido. Falhas impactantes. Vamos lá. Isso é uma pergunta 100% que as pessoas falam. O que a gente vê no dia a dia, tá? Porque é muito diferente, né? Você tá ali na teoria e na prática. Vamos lá. Tem clientes que não acompanham o faturamento e não vão acompanhando ali as subidas de margem, não entende porque o faturamento dele saiu de 10 para 15, de 13, e isso impacta diretamente o caixa. E também impacta o quê? Você poder ser excluído do Simples e ficar naquele limite ali que eu sempre falei para você, de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, se você não tem uma previsão de faturamento, você vai faturando, você não consegue prever o ano inteiro, ou então dos últimos 12 meses, que é o cálculo, aí o Simples retroage um pouco em 12 meses, você pode estar perdendo oportunidade tributária. Lembrando que o Simples, a alíquota é calculada dos últimos 12 meses, ok? Vocês vão falar assim, cara, de Simples não tem nada. Realmente, Simples não tem nada. E aqui eu falei um pouquinho o fator R, que tem empresas que, por incrível que pareça, chega aqui, é isso mesmo, tributando 15%, 16%, porque não faz esse cálculo do fator R, porque tem, infelizmente, contabilidade que não acompanha o faturamento e não avisa para o cliente, ó, vamos aumentar aqui o fator R para você não ser impactado. E isso é um trabalho em conjunto entre o cliente e a contabilidade. Por quê?
porque o fator R também é nos últimos 12 meses. Então, se você estourou o faturamento esse mês e saiu do fator R ali dos 28%, que é o cálculo, você vai ter que pagar mais esse mês e tentar readequar no mês seguinte. Então, é muito importante esse acompanhamento preventivo. É muito importante a contabilidade nisso. E também o ICMS de ST. O que acontece? Isso também é muito comum. Você vê aí que tem muita recuperação fiscal que foca em farmácia, né, peça. Por quê? Porque nesse tipo de indústria o ICMS é tributado no início, ok? O que isso gera para você? Depois na cadeia, você pode abater esse ICMS. E aí, por falta de... que a gente também trouxe no outro episódio, que é sobre organização fiscal, você não cadastra o produto direito no seu estoque, na hora de vender você tem. Deixa eu te dar um exemplo. No restaurante tem produtos que são EST, refrigerante, tem alguns produtos que podem ser EST. Então, se você cadastrou errado o produto, você vai tributar mais na frente. Isso geralmente reduz 1%, mais ou menos, de tributação. Farmácia, a mesma coisa. Você deu entrada no produto e acabou que você, no final, na hora de sair, você deu saída errada no produto. Você deixa de não tributar o ICMS. É difícil entender, mas é a nossa parte tributária. E a gente está caminhando aqui para o final, e esse tema aqui a gente precisava trazer, tá? Que é a pergunta de $1 milhão. Bruno, posso abrir 3, 4, 5, 6 CNPJs para dividir faturamento? Qual a resposta? Não, dessa forma. Você não pode ter a mesma atividade no mesmo local, sem substrato econômico, somente para dividir o CNPJ em 5, 10, para fugir da margem. E ao invés de você ter uma empresa de 2 milhões, ter 4 de 500 mil por ano, para você pagar menos impostos. Mas aí você tem o mesmo financeiro, você tem funcionários dividindo as coisas, você mistura a estrutura, isso não pode, ok? Quando isso é permitido, quando dentro da sua operação você tem coisas que são genuínas e que podem ser divididas. Por exemplo, você trabalha com prestação de serviço e venda de mercadorias. Isso pode ser dividido em 2 CNPJ. Mas você tem que dividir a sua operação também. Fazer com que a sua operação fature de um jeito, né? Tenha funcionários numa operação e funcionários em outra operação. Empresas emitindo nota uma para outra. Pode isso? Se você terceirizar a mão de obra de uma empresa para outra, pode. A gente vai falar um pouquinho do lucro real presumido. Mas também precisa ter o substrato econômico. Essa empresa precisa estar emitindo para outras empresas, precisa ser uma atividade efetiva de terceirização de mão de obra com outras empresas prestando serviço. Tá? Então fique muito ligado que essa questão da divisão de faturamento, você pode fazer, mas aí você vai precisar de um especialista para poder te ajudar, e você pode contar com a gente aí. Vamos caminhando aqui para o final. Sinal de mudança para o regime. Quando você está com crescimento acelerado, expansão estrutural, aumento de quadro e novos parceiros que exigem crédito. Isso aqui é muito importante, porque tem restaurante que só compra de restaurante que seja de lucro real e presumido pelo crédito tributário ICMS, que no Simples é mais restrito. Então você entenda que tem algum tipo de mercado que você quer entender, atingir, que talvez o Simples não vai fazer sentido. Então volta lá no episódio número 1 e entenda um pouco sobre o que? Sobre você entender qual é a estratégia do seu cliente. Se o seu cliente chegar para você e falar, eu quero vender para o
Outback produto, você fala assim, amigo, então esquece que você não pode estar no Simples Nacional. Tá? Já tive caso aqui que tem um cliente que abriu empresa somente de roupa, né? Para prestar serviço, porque as empresas precisavam do crédito de CMS. Isso vai mudar um pouquinho na reforma, mas depois a gente fala um pouquinho sobre a reforma. Ainda tem tempo para isso. Para você fazer uma transição de regime sem preocupação, você tem que fazer uma análise comparativa, você precisa fazer um planejamento, preparação, documentação e capacitar a sua equipe. Por quê? Quando você migra para o lucro real, você precisa mudar toda a sua estrutura de documentação, de assertividade na sua operação. Sua equipe precisa ser um pouco mais qualificada. Então, fica a dica aí para você não passar muito perrengue nisso. Bom, chegamos ao fim desse segundo episódio. Se você gostou, você curta, compartilhe, deixe o seu comentário, é muito importante. A gente sofre aqui o dia, a gente tá aqui fazendo conteúdo, mas a gente sofre assim, porque a gente quer fazer financeiramente, as coisas também tem que dar certo. Então é muito importante a gente ver o canal crescendo, é muito importante a gente ver que vocês estão gostando, compartilhando. Isso faz a gente ter motivação para continuar, fazer novas séries e impactar cada vez mais na sua vida. A gente acredita nisso. A gente acredita que esse conteúdo pode mudar a sua vida, pode mudar a sua empresa. E esse é o legado que a SBF Contabilidade quer fazer no seu negócio. Então, se você quiser falar com a gente, tá aí o nosso telefone aí no slide. Você também tá aqui nos comentários, tá aqui tá onde? Na inscrição, né, Gabriel? Então, tá ali, você pode entrar em contato, pode falar com a gente, vai ser um prazer falar com a gente. Você não paga sobre essas consultas, dúvidas. A gente acredita muito que a gente precisa criar esse atendimento. Nos nossos canais você vai ver o quanto a SBF tem esse diferencial de atendimento, quanto isso é impactante pra gente, tá bom? Muito obrigado e não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Grande abraço, tchau, tchau.